Hoje teremos aulas de Fundamentos da Educação, Conhecimentos Pedagógicos, o professor Cláudio Souza, que já está conosco aí há algumas semanas, conversando sobre os conhecimentos pedagógicos, sobre Fundamentos da Educação. Professor Cláudio, hoje seja muito bem-vindo, aproveitem, curtam, se inscrevam no canal CEMED Barra do Corda Oficial, BDC, canal Web BDC, e também a página do professor Cláudio Souza, que recentemente ele disponibilizou alguns vídeos para um complemento desse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Então, seja muito bem-vindo, professor Cláudio Souza, nessa terça-feira. Nós conheceremos hoje mais conhecimentos pedagógicos, que o professor Cláudio vai trazer conosco. Muito boa noite a todos e sejam muito bem-vindos. Professor Cláudio. Boa noite, professor Daí, boa noite, Gilson, boa noite, Cacique, boa noite, nossa turma aí que fica nos bastidores, nos dando esse suporte para que possamos fazer esse trabalho. Boa noite, em especial, aos nossos concurseiros, né, turma aí que várias madrugadas estudando, se preparando para essa prova tão importante, né, que estamos chegando aí. E, mais uma vez, estamos para ministrar a nossa disciplina de Fundamentos da Educação, né, de conhecimentos pedagógicos, a nossa área de abordagem de preparação para esse concurso, e dando continuidade hoje o tema que iniciamos na terça-feira passada, que é a respeito das tendências pedagógicas, né, fizemos uma ampla abordagem na aula passada sobre as tendências pedagógicas, falamos a respeito das concepções de aprendizagem, né, as teorias da aprendizagem, e depois nós iniciamos a abordagem das tendências de forma direta, falando naquele momento das tendências liberais. Não finalizamos nem as tendências liberais, devido a ser um tema bastante amplo, bastante denso, que necessita mais essa questão do aperfeiçoamento, do aprofundamento, né? E por isso a gente está com essa nossa preocupação de abordar tópico a tópico, né? Fizemos essa primeira abordagem sobre as liberais, terminamos na não diretiva, e vamos dar continuidade hoje finalizando as liberais, iniciando as progressistas, né, as tendências progressistas, e finalizaremos essa parte, esse bloco de informações. A partir da próxima terça-feira, a gente já vai iniciar uma outra abordagem também, que será feita dessa mesma maneira, né, nesses mesmos moldes aqui. Quero falar para vocês aqui diretamente sobre a aula que eu disponibilizei, o professor Daí falou aí no canal, né, nós vamos disponibilizar as aulas no nosso canal, para reforçar mais tantas abordagens que estamos fazendo aqui, como possíveis temas que nós não teremos tempo, por conta que o rol de currículos é muito amplo. São muitos temas, são muitas informações, então a gente vai colocar vídeos lá no nosso canal, vídeos mais curtos, né, esse vídeo que eu coloquei agora, por exemplo, tem 24 minutos, e que fala do Escola Novismo, da Escola Nova, que é um tema muito importante, que inclusive vai ser abordado aqui de forma básica, né, porque o Escola Novismo, ele casa perfeitamente com uma dessas tendências que estamos abordando, justamente essa que vamos falar agora, e lá no canal tem um aprofundamento maior, né, e também de forma bem didática, como nós estamos fazendo aqui também, certo? Bom, tendência liberal renovada não diretiva, que foi onde nós paramos, né? Ainda dando continuidade dentro dessa abordagem das tendências liberais, é uma tendência liberal também, né? Vamos recordar aqui um pouco o que significa a tendência liberal, né? São aquelas tendências que têm como foco principal uma abordagem, vamos dizer assim, não transformadora, não revolucionária, é uma abordagem mais conservadora da realidade, né, da sociedade, e essa subdivisão em 3 partes, claro que tem aquelas bem mais conservadoras e outras um tanto quanto mais flexíveis, no entanto, elas podem ser enquadradas dentro dessa visão mais conservadora
da sociedade, né? Bom, tendência liberal renovada não diretiva. Acentua-se nesta tendência o papel da escola na formação de atitudes, razão pela qual deve estar mais preocupada com os problemas psicológicos do que com os pedagógicos. Aprender é modificar suas próprias concepções, suas próprias percepções. Apenas se aprende o que estiver significativamente relacionado com essas percepções. A retenção se dá pela relevância do aprendido em relação ao eu, o que torna a avaliação escolar sem sentido, privilegiando a autoavaliação. Pessoal, vocês estão ouvindo aqui uns fogos aí ao fundo, eu não sei, alguma coisa aconteceu aí, e as pessoas estão tanto quanto animadas, então de vez em quando a gente tem que dar uma parada para que a nossa voz não seja cortada por esses fogos, viu? Tá certo? Bom, então vimos aqui essa tendência, né? Nós vimos aqui, vai ter uma predominância, vai ser acentuada aqui a ideia do papel da escola na formação de atitudes, né? Na formação de atitudes. Nesse sentido, tem-se uma preocupação, não tanto com a questão pedagógica, vamos dizer assim, mas também muito mais com o aspecto psicológico da questão. Não trata-se aqui apenas, ou não prioritariamente, de se ensinar algo, né? De ensinar algo para as novas gerações, para os alunos relacionados com os conteúdos escolares. Há um foco nessa questão da formação psicológica, né, na formação na solidificação dessas questões psicológicas, né, se preocupa com esse lado também, né, não é apenas aprender informações, conteúdos, mas sim a questão do lado psicológico, do fortalecimento desse lado psicológico, porque é algo que passa a ser valorizado e passa a ser considerado como importante desde a segunda tendência que nós abordamos ainda no encontro passado, certo? Bom, aprender a modificar as próprias percepções, né? Só se aprende o que estiver significativo relacionado com essas percepções, né? As percepções que nós temos, as impressões que nós temos a respeito dos fenômenos com os quais nós abordamos, com o meio que nos circunda, essas percepções para nós têm que ter um significado, então o professor deve criar uma forma, deve ser um elemento que fomentador dessas percepções, né, de criar ambientes, criar condições para que o aluno possa, a partir dessas percepções, ir moldando e formando o seu conhecimento, e também, consequentemente, o aspecto pedagógico nessa tendência é muito bem ressaltado, né? E a retenção se dá pela relevância do aprendido em relação ao eu, que torna a avaliação escolar sem sentido, privilegiando-se a autoavaliação. Essa tendência aqui, tendência liberal renovada não diretiva, ela também ela se enquadra com a pedagogia escola novista, com a pedagogia da escola nova, que nós abordamos lá no nosso vídeo, como eu disse, de forma mais aprofundada, certo? Então, ela tem uma relação direta com esse modelo, com essa proposta de ensino, essa proposta de educação que veio com a escola nova, final do século XIX e início do século XX, né? Ali no início do século XX, quando nós tivemos a chegada dessas ideias, dessa tendência no Brasil, por volta do final dos anos de 1920, né? 1932 teve o Manifesto dos Pioneiros da Educação, e que é um movimento justamente de afirmação desses novos valores, dessas novas ideias. É uma tendência que, da mesma forma que a tendência anterior que nós vimos, ela foca no aluno como o centro do processo, né? Tirando o foco do professor, que era lá na tendência tradicional que nós abordamos no primeiro momento. Então, aqui o foco passa a ser o quê? Passa a ser o aluno, né? A formação do aluno do ponto de vista social, do ponto de vista das informações, também dos conteúdos, mas principalmente do ponto de vista, vamos dizer, psicológico, né? Do ponto de vista psicológico.
Bom, avançando, pode avançar, Gilson. Temos aqui uma imagem que eu coloquei para vocês aí, que faz referência a essas tendências que nós vimos até agora. Vou colocar até os óculos, que a vista está um pouco ruim, né? Nós temos o estudante no centro, né? E aí, em torno dele, temos aí como se fossem engrenagens, as engrenagens que se movimentam ao redor dele, né? Nós temos aí que se movimentam em torno dele. O papel do professor, cultura escolar, autonomia do aluno, avaliação, tecnologia, o estudante no centro, né? Ou seja, tudo aquilo que compõe o espaço escolar, o espaço da educação, deve circular em torno do professor, deve circular em torno do aluno, desculpem, dos interesses do aluno, do estudante. O estudante está no centro. Tudo aquilo que diz respeito, que faz referência à educação, deve gravitar em torno dessa figura central, dessa figura importante, que é o estudante, né? Tudo tem que ser pensado, portanto, em prol dele. Vamos lá? Bom, nós chegamos agora na última das tendências liberais, que é a tendência liberal tecnicista, né, que é o tecnicismo. Ali no final da década de 70, década de 80 também, a gente pode ver que essa tendência chega ao Brasil, ela respalda, vamos dizer assim, as práticas pedagógicas, as práticas educativas no Brasil, já que ela coincide com o período militar, né, com o período da ditadura militar no Brasil. Essa tendência, ela esvazia, vamos dizer assim, as reflexões que foram feitas nas tendências anteriores, mesmo sendo enquadradas no rol das tendências liberais, mas apresentam um viés mais progressista. Essa tendência esvazia, porque tira o aluno da centralidade do processo, né? Tira a questão da reflexão, né, da necessidade da formação de um ser reflexivo, né, essas preocupações passam a não mais ser importantes. E nós temos uma tendência voltada para os interesses do sistema capitalista, né, com um tipo de educação proposta para cada componente da sociedade de acordo com a classe social a que pertence, né? Ou seja, a educação para pobre é a formação de mão de obra assalariada para trabalhar dentro da estrutura, né, ocupar a parte que lhes cabe nessa estrutura econômica, né? Então, é um tipo de educação que visa a formação de condições para a manutenção do sistema capitalista, preparando principalmente os pobres para assumir essa função de mão de obra, né? Vamos lá. A escola liberal tecnicista atua no aperfeiçoamento da ordem social vigente, o sistema capitalista, articulando-se diretamente com o sistema produtivo. Seu interesse principal é, portanto, produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho, não se preocupando com as mudanças sociais. Nessa pedagogia, o professor é simplesmente um elo de ligação entre a verdade científica e o aluno. Bom, temos aqui, portanto, uma prática educativa, uma visão de educação, uma proposta que vai tentar fortalecer o capitalismo de forma direta pelo seu viés produtivo, pelo lado da questão da produção, né? Vejam, portanto, que é uma educação que não tem a base na reflexão, não é a formação de cidadãos críticos, reflexivos, que possam refletir a partir da sua própria realidade, não é a formação de seres psicologicamente equilibrados, né, como nós podemos ver na tendência anterior, não é uma forma de pensar a educação que tem a centralidade no aluno, no sentido que dá a esse aluno uma autonomia, uma condição de buscar a sua autonomia. Pelo contrário, o centro dos interesses dessa tendência é a manutenção e o fortalecimento do sistema capitalista, como eu disse anteriormente, formando as classes de acordo com os interesses que cada uma possui dentro do sistema capitalista, né? Ou seja,
Os pobres, usando aqui um linguajar marxista, os pobres que não são donos dos meios de produção, que não possuem os meios de produção, possuem a sua força de trabalho e, portanto, a escola deve formá-los para exercer essa condição, né? Essa condição, essa característica, né? Força de trabalho, ou seja, formar operários, trabalhadores que possam estar ocupando esses espaços nas indústrias, né? Fortalecendo dessa forma o sistema. Qual o problema desse tipo de prática educativa, né? Dessa visão de educação? Tira justamente a questão da reflexão, né? Mantém as desigualdades sociais, não é uma tendência que pense na superação dessas desigualdades, né? O aperfeiçoamento da ordem social que o primeiro tópico coloca no sentido de aperfeiçoamento do sistema capitalista. Ou seja, trabalhadores continuarem trabalhando, realizando as suas funções com mais aperfeiçoamento, que a escola vai formá-los com mais qualidade, mas para exercer esse trabalho, não há possibilidade de se pensar uma superação dessa condição, né? Não há possibilidade de se formar esse operário reflexivo, que ele possa, por exemplo, reclamar se o salário estiver baixo, se as condições de trabalho não sejam ideais. Nada contra o cara ser operário, nada contra. Nada contra o cara ocupar o seu lugar dentro de uma estrutura social, se ele não teve condições de buscar uma situação melhor, nada contra realizar esse tipo de trabalho. O que nós estamos contra o que a gente deve se colocar contra é desta visão que seja trazida, defendida e direcionada por um sistema de educação de um país, né? Que um país adote esta visão, como nós podemos perceber claramente nos discursos de hoje, não daquela época, de algumas autoridades ligadas aos grupos que controlam o país nos dias de hoje, né? Então, é uma tendência que esvazia, volto a dizer, o que havia de conquista no sentido de centralidade do aluno nesse processo, ok? Vamos um pouco mais. Aí nós temos aí uma charge, né, uma crítica aí da tendência liberal tecnicista, né, do sistema capitalista, da escola como formadora de mercadorias, de seres que trabalham, né, de trabalhadores, vamos dizer assim, para a manutenção do sistema capitalista. Nós temos a escola, as chaminés indicam que ela está funcionando como se fosse uma fábrica, e o produto aí que está saindo são os alunos, né? Então, vejam aí, a escola é uma fábrica e os alunos são como se fossem mercadorias, não esquecendo que dentro do sistema capitalista, deixa eu só colocar aqui o carregador, gente, dentro do sistema capitalista, a força de trabalho do operário é considerada também uma mercadoria, talvez a mais importante de todas, porque é uma mercadoria que tem o poder de produzir outras mercadorias, né? Então, quando a gente estiver falando das tendências progressistas, a gente retoma novamente essa fala, né? Pode avançar, Gilson. A escola tecnicista vê o aluno como depositário passivo dos conhecimentos, que devem ser acumulados somente através de associações. Skinner foi o expoente principal dessa corrente psicológica, também conhecida como behaviorista, né? Nós vimos lá na terça-feira passada a respeito das concepções de aprendizagem. Uma das concepções de aprendizagem que nós tivemos a oportunidade de estudar foi o behaviorismo, né, que é a teoria comportamentalista. E naquele momento eu me recordo de ter feito uma associação dessa tendência, né, dessa concepção de aprendizagem com a tendência tecnicista, né, porque ela também coloca o aluno como um ser passivo, depositário dos conhecimentos, que devem ser acumulados na sua mente por associações, sendo que ela traz ela utiliza dessa passividade do aluno dentro desse processo para fazer dele não um cidadão consciente, um cidadão crítico, um cidadão que reflita sobre a sua condição, mas um mero executor de tarefas, né?
Então, ela descaracteriza, despersonaliza o ser humano a partir dessas propostas, estratégias que nós abordamos lá do behaviorismo, que passam a ser aplicadas aqui como os métodos pedagógicos dentro dessa tendência liberal tecnicista, que é justamente respaldada, embasada teoricamente pelo behaviorismo, né? Vamos lá, Gilson. Podemos ir? Ok, uma outra figura aí para a gente pensar um pouco, refletir um pouco, né? Estamos encerrando aqui a abordagem das tendências liberais, né? Temos aqui a imagem do professor com o aluno, a relação direta aí. Vamos ver o que está sendo colocado. O professor falando, não disse, a escola não é lugar para essas coisas. E que coisas são essas que a escola não é lugar? Né? Aí nós estamos vendo da cabeça da criança saindo ideias, sonhos, desejos, curiosidades, sentimento, sexualidade, política e experiências pessoais. Né? Bom, e o professor está interpelando o aluno, aí, censurando o aluno, dizendo a escola não é lugar dessas coisas. Bom, essa imagem representa muito bem aquilo que a tendência, que as tendências liberais defendem e de certa forma, querem institucionalizar por meio dessa prática educativa conservadora que não permite que determinadas temáticas sejam discutidas dentro da escola, que determinadas transformações, que determinadas mudanças aconteçam e que passem a ser discutidas dentro do espaço escolar. Não é lugar para ideias, para sonhos, para desejos, para curiosidade. É lugar apenas de repetição, de manutenção da sociedade em todos os seus parâmetros, em todas as suas características, né, vamos dizer assim, de manutenção das mazelas do sistema capitalista, de manutenção do status quo, né, que é a expressão que se utiliza. São tendências que visam, em algumas delas, aperfeiçoamentos, mudanças, porém, sem mudar a estrutura social vigente, né? Algumas, como a tradicional e como a tecnicista, vamos dizer assim, são mais escancaradamente conservadoras, entre aspas, no intuito de evitar e de não permitir qualquer alteração, qualquer mudança, né? São aquelas que são focadas na transmissão de informações, né? Nas práticas decorativas, vamos dizer assim, naquelas ações que não trazem reflexão e evolução e nenhum tipo de elemento positivo para a prática educativa, né? Outras, como a renovada não diretiva, propõe mudanças metodológicas, mudanças de atuação didática, né? Mudanças conceituais também, a partir do momento que se considera o aluno como centro, porém, na questão social, não há uma proposta de revolução, de transformação. É a manutenção do status quo, apenas com alguns aperfeiçoamentos, alguns retoques, certo? E essa imagem ilustra muito bem, pode voltar lá. E essa imagem ilustra muito bem esse sentimento, esse modus operandi dessas tendências liberais, né? Nós sabemos que uma escola progressista, uma escola como as que nós defendemos hoje, ou pelo menos defendíamos até uns anos atrás, não sabemos que tipo de escola o Brasil defende hoje, mas esses temas eram todos discutidos, eram trazidos para o centro do processo educativo, não de uma forma de impor ninguém nenhum tipo de ideologia, né? Não se trata disso, é porque a escola tem que ser um espaço para se discutir tudo isso aqui. Se a gente não for falar dessa temática, nós vamos falar dessas temáticas, nós vamos falar de quê, né? Pelo fato de não se discutir isso,
ou de algumas pessoas que acham desnecessário discutir isso, é que nós temos que tolerar absurdos, como, por exemplo, um grupo de pseudo-religiosos ir à casa de uma menina, das familiares de uma menina de 10 anos de idade que foi estuprada pelo tio, cobrar satisfações da família porque a família estava fazendo aquilo que a lei permite naquele momento, que era fazer o aborto da menina por várias situações ali. Parou de ser compartilhada a tela. O que é que aconteceu? Então, para evitar situações como essas, né, nós temos que aguentar isso, as pessoas em nome de uma falsa religião agredir uma pessoa dentro do seu direito, ela foi agredida, né? É falta de educação que leva as pessoas a fazer isso. Bom, nós vamos fazer agora uma abordagem das tendências progressistas, certo? Sempre lembrando, pluralidades de concepções e tendências pedagógicas. É o que garante a Constituição, é o que garante a LDB. Por mais que nós tenhamos uma opinião formada, uma ideia formada de que tipo de tendência, de que tipo de orientação a educação deva seguir, mas nós temos que, por uma obrigação cidadã, por uma obrigação, fazer essa abordagem e conhecer elementos das mais diversas tendências e concepções, ok? As tendências progressistas, por sua vez, elas são diferentes das tendências liberais quanto ao foco da atuação, quanto aos objetivos principais que a educação assume, né? São tendências que buscam a transformação social, que partem da ideia de revolução, de mudança, né? Que não concordam com o sistema do jeito que ele se encontra. Sistema em todos os sentidos, sistema educativo, sistema político, sistema econômico. São tendências que não dissociam, em hipótese nenhuma, a educação das questões políticas, as questões educativas das questões políticas e das questões sociais de forma geral, né? Há uma ligação a partir do momento em que se vê a educação como a única capaz de promover transformações positivas, certo? Então, essas tendências progressistas têm essa ideia, né? Tem essa finalidade. Partem de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação, e é uma tendência que não condiz com as ideias implantadas pelo capitalismo. O desenvolvimento e popularização da análise marxista da sociedade possibilitou o desenvolvimento das tendências progressistas que se ramificam em 3 correntes: libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos, certo? Bom, essas são as 3 tendências que podem ser enquadradas dentro dessa visão de progressistas, certo? Algumas questões importantes aqui. Essas tendências, vamos colocar todas elas partem de interpretações, umas de forma mais direta, outras de forma mais direta, outras, vamos dizer assim, de forma adaptada, né? Interpretações de elementos do marxismo, né? Que é essa corrente de pensamento que tanto aterroriza algumas pessoas, né? Porque é uma ideia ligada geralmente às esquerdas, né? E o marxismo, ele embasa essas concepções dessas 3 tendências aí, porque o marxismo é aquela filosofia, é aquela ideia que prega a transformação da sociedade, a necessidade de uma revolução na sociedade, a partir de uma mudança conceitual em todos os aspectos. O marxismo quer uma transformação política, uma transformação econômica, uma transformação social também considerando que a educação perfaz todos essas outras características que nós colocamos, uma revolução na educação também. Então, é uma prática educativa transformadora, revolucionária, que propõe uma revolução, que propõe mudanças estruturais, mudanças conceituais, mudanças metodológicas, né, e que, portanto, expressam-se
em 3 tendências, de acordo, sempre é bom frisar, de acordo com José Carlos Libânio, que é esse escritor, esse pedagogo, esse pensador brasileiro, que idealizou essas tendências pedagógicas brasileiras a partir dessas afinidades com ideias conservadoras, progressistas, de revolução, de mudança social, enfim, ele agrupou essas tendências de acordo com estas visões, certo? E nós temos que analisar cada uma delas. Portanto, partem de uma análise marxista, de uma visão marxista da sociedade. Pode avançar. Nós temos a primeira aí, a tendência libertadora, que é a do nosso querido e do nosso amado Paulo Freire. Nós não vamos entrar no assunto, no tema, claro, não tem como não entrar um pouco. Falando da tendência libertadora, você vai ter que falar de Paulo Freire, inevitavelmente. Porque Paulo Freire será assunto de uma aula inteira sobre ele, certo? Então, a gente vai apenas esboçar algumas questões aqui, porque o aprofundamento virá posteriormente. Talvez já na próxima aula, não sei, eu vou ver ainda. Mas a gente vai ter que falar um pouco sobre ele, porque ele e essa tendência, podemos dizer que se confundem, são sinônimos, né? Também conhecida como a pedagogia de Paulo Freire, essa tendência vincula a educação, a luta, a organização de classe do oprimido, onde, para esse, o saber mais importante é a de que ele é oprimido, ou seja, ter uma consciência da realidade em que vive, né? Bom, podemos resumir da seguinte maneira, gente. Paulo Freire, ele defende uma concepção de educação, ele defende uma prática educativa que não tenha como objetivo principal não apenas ensinar conteúdos, trazer informações sobre os saberes acumulados pela humanidade ao longo do tempo, de trazer informações de ordem técnica, prática, que as pessoas possam aprender a ler e escrever, né? Aprender a usar a matemática, aprender a usar a língua portuguesa, aprender a usar qualquer outro tipo de informação que a escola repassa por forma de conteúdos. A prática dele não se direciona a nada disso, né? Claro, é isso, mas de uma forma diferenciada. O principal da pedagogia Paulo Freire é a formação do cidadão crítico, do cidadão reflexivo, do cidadão que entenda, em primeiro lugar, qual é o lugar que ele ocupa dentro da estrutura da sociedade, a que classe ele pertence, quais são os direitos que essa classe tem e que são negligenciados, né? Qual a condição social, econômica, financeira, política da classe a que esse cidadão pertence? Ou seja, é uma educação que visa trazer consciência de classe, consciência para o oprimido, né? Aqui nós podemos perceber claramente a influência do marxismo, né? Porque Karl Marx fala dessa ideia da conscientização. O proletário deve se conscientizar. Proletário é o termo que Marx utiliza para se referir aos trabalhadores, operários, camponeses, né? O proletário ele deve se conscientizar da condição que ele vive, né? Ele deve se conscientizar da alienação da qual ele é vítima e da exploração da qual ele é mais vítima ainda. O operário tem que ter consciência que todo o sistema capitalista, isso é o linguajar marxista, é preparado, é estruturado para explorá-lo. Explorar ele mesmo, ele o trabalhador. Certo? Em nome da manutenção dos privilégios da classe dominante, que no caso ele chama de capitalistas, né? Burgueses, então depende da época ou do pensador, o termo pode variar, mas a estrutura é a mesma. E aí nós percebemos esse reflexo da teoria marxista nessa concepção de Paulo Freire, que ele utiliza uma palavra, né, muito, muito interessante, muito presente na obra dele, que é a palavra oprimido, o oprimido, né? O explorado, o alienado de marxista, de Marx, é o oprimido freiriano, de Paulo Freire. Podemos fazer essa comparação de forma tranquila, porque é isso mesmo. Certo? Então, primeiro lugar, qualquer prática educativa que se vá aplicar tem que ter como principal função
principal objetivo: conscientizar esse cara, esse oprimido, de que ele é oprimido. E que ele é oprimido não é uma força do acaso, não é a vontade de Deus, né? Não é pela vontade de Deus, não é pela força do acaso. A condição dele ser pobre, ser oprimido, ser miserável, ser sofredor, de não ter muitas vezes nem o que comer, nem como se alimentar, isso é uma coisa não é uma coisa natural, é uma coisa cultural, foi construído. Alguma coisa aconteceu para que ele se encontre nessa condição de explorado no linguajar marxista ou de oprimido no linguajar freiriano, né? Então, vejam só, uma educação transformadora, conscientizadora, por quê? Porque não vai ensinar, não vai repetir aquilo que a sociedade traz. Não vai ensinar o cara a adaptar-se à sociedade, às regras sociais, como nós vimos outros pensadores lá, nas tendências liberais que estudamos. É uma prática que vai tentar conscientizar o trabalhador, certo? Não, e não é só isso, vamos adiante. Além da busca pela transformação social, a condição de se libertar através da elaboração da consciência crítica passo a passo, com a sua organização de classe. Vamos lá. Além de ter essa consciência, é necessário avançar, buscar uma transformação social. Porque essa transformação vai dar a condição de se libertar dessa situação que nós nos encontramos, que o oprimido se encontra, né? Para isso é necessário, primeiro, eu tenho que ter consciência crítica. Eu tenho consciência da minha situação, eu sei que eu sou explorado, que eu sou oprimido, e que alguém está se beneficiando com o fruto do meu trabalho, mais do que eu. Então, o que é que eu tenho que fazer para mudar essa situação? Né? E aí vem a questão da organização de classe, que está aí presente no segundo tópico, e que vai buscar também ecos no marxismo, porque Karl Marx também fala, né, que o proletariado só vai conseguir superar a condição a qual foi submetido quando ele tiver essa consciência de classe. Não só a consciência de que é oprimido, mas que é necessário unir-se com outros oprimidos para que possa provocar uma mudança social. E aí lá no final do livro do Marx, muito importante, né, que é o Manifesto do Partido Comunista, ele diz: proletários do mundo inteiro, univos. Né, univos. Por quê? Porque senão, sem união, sem consciência, sem fazer com que o problema daquele oprimido que mora lá naquela outra cidade é o mesmo problema que eu tenho, e que, portanto, temos interesses comuns e podemos superar essa situação. Enquanto não nos unirmos nesse sentido, enquanto a educação, e aí que vem uma educação transformadora, né? Enquanto a educação não nos der essa condição, nós não vamos sair da situação da qual nos encontramos, né? Centraliza-se na discussão de temas sociais e políticos. O professor coordena atividades e atua juntamente com os alunos, né? Quais são os conteúdos da pedagogia de Paulo Freire, né? Quais são os conteúdos, o que se estuda, o que deve ser ensinado, né? E de que forma, né? Os temas têm que ter, em primeiro lugar, interesse para o sujeito que está sendo submetido ao processo. Temas sociais, temas políticos, né? Mas que estejam ligados diretamente aos interesses, ao universo do educando, ao universo no qual ele está inserido, certo? Claro, aí é que vai pedir um professor preparado, que tenha essa condição de fazer essa mediação dentro de um sistema, de uma globalização, onde aquilo que acontece nos Estados Unidos, na China, onde a política macroeconômica, vamos dizer assim, influencia, modifica a vida das pessoas, né, influencia na nossa realidade, o professor vai ter que fazer com que os interesses daquele sujeito imerso naquele universo particular, muito distante dos grandes centros políticos, econômicos, filosóficos, sociais, que aquilo faça sentido para ele. O professor vai ter que fazer uma adaptação dessas informações, inserindo esse sujeito dentro desse contexto. Nós não podemos perder de vista jamais essas questões, certo? Pessoal, o que é que nós temos que gravar para os nossos interesses enquanto candidatos?
que pode vir para a gente a respeito dessa tendência libertadora numa prova, né? A primeira coisa é perceber esse aspecto, esse viés revolucionário, né? Essa associação com as ideias marxistas, essa proposta de educar para conscientizar, educação para a consciência, né? Tem até um trecho importante lá que ele faz uma crítica das cartilhas, né? As cartilhas que geralmente aquelas cartilhas de alfabetização que era utilizada na época de Paulo Freire, visava ensinar as pessoas a decodificar, ou seja, entender o código que juntando uma letra com uma vogal, com uma consoante com uma vogal, eu tenho uma sílaba, essa sílaba se junta outras sílabas para formar a palavra, ou seja, a técnica de como montar essas palavras e ler essas palavras. Então, era utilizada uma técnica de reprodução, de palavras parecidas, né? Técnica de associação de palavras parecidas, né? Por exemplo, Ivo viu a uva, o exemplo que ele utiliza, né? Ivo viu a uva. A utilização da letra V em excesso para que a pessoa materialize na consciência o som, os fonemas, como funciona, né? E aí Paulo Freire diz, não importa se Ivo viu a uva, não importa isso. Quem são os produtores da uva? Onde foi produzida? Não será que quem se beneficia com a produção? É isso que os conteúdos são esses, é isso que interessa. Certo? Então, outra parte que vocês têm que gravar é essa ideia que nós vamos falar lá, quando a gente estiver falando de Paulo Freire, é da questão dos temas geradores, né, que é muito, muito presente na obra dele, que é justamente o planejamento, a prática da educativa a partir da realidade e da qual o educando está imerso, né? Se é o meio rural, os temas geradores têm que vir também no meio rural. E assim sucessivamente. A gente vai explicar isso com detalhes lá, quando estivermos falando do nosso amigo Paulo Freire. Pode avançar, Gilcinho. Aí nós temos o Paulo Freire aí, uma foto dele, e uma frase das muitas coisas que ele tem, né, que ele proferiu. A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. Né? Então, veja aí o jogo de palavras, há uma ligação. Você quer mudar o mundo, a primeira coisa a fazer é mudar as pessoas. Né? Se você não mudar as pessoas, o mundo, a educação não tem esse poder. Né? Ela não é uma atividade sobrenatural. Né? Ela não é uma atividade sobrenatural, ela não tem esse poder. O poder transformador da educação se dá mediante a mudança da consciência das pessoas. Aí, mudando as pessoas, o mundo se modifica também. Então, não dá para mudar não dá para queimar etapas, né? Primeiro, depois, as pessoas vão provocar essa mudança que nós queremos, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Tem uma frase mais ou menos assim também, né? Não sei de quem é, mas saiu aqui agora. Vai lá, Gilson. Ainda dentro do nosso querido Paulo Freire, né, gente, nós poderíamos passar até amanhã cedo falando de Paulo Freire, não esgotaríamos, né? Muita coisa, muita informação. Todo brasileiro deveria ter orgulho, né? Se orgulhar de ter um cara desse. Ser nosso, né? Uma teoria respeitada e aplicada também, e estudada, compreendida no mundo inteiro. Diversas universidades têm cursos, têm direcionado para a pedagogia freiriana, né? Mas, infelizmente, santo de casa não faz milagre, né? Principalmente quando o diabo governa. Vamos lá. Paulo Freire considerava a sua metodologia um método de aprender e não propriamente de ensinar. Portanto, mais próxima a uma teoria do conhecimento do que uma metodologia de ensino propriamente dita. Por isso que a abordagem de Paulo Freire é considerada uma abordagem filosófica. É filosofia. É filosofia da educação. Muito mais do que pedagogia. E nós sabemos que nós vimos na primeira aula, eu expliquei para vocês a diferença que há e como a filosofia da educação respalda as concepções pedagógicas, a forma de atuação, né? Então, é por isso que a Pedagogia do Oprimido, que é a obra-prima, talvez seja a obra-prima de Paulo Freire, é uma obra filosófica importante também,
uma obra de filosofia, não está aqui, eu tenho ela, não está aqui comigo, eu emprestei, né? E não é propriamente um método de ensinar, né? Sua metodologia é um método de aprender, mais do que de ensinar, porque vai provocar a reflexão. Aprender o quê? O que é necessário, o que é importante? Refletir dentro do processo. Por isso que é uma teoria do conhecimento. Os princípios éticos metodológicos de sua teoria eram constituídos com base no respeito pelo educando e na conquista da autonomia, tendo a dialogicidade como fio condutor do processo de ensino-aprendizagem, né? Bom, vejam só. Um tema muito importante também dentro da pedagogia freiriana, dentro dessa tendência libertadora, é a questão da relação professor-aluno, né? Que é o chamado diálogo horizontal. Diálogo horizontal, que é necessário que nós tenhamos todo cuidado para refletirmos de forma consciente, mais aprofundada, para entendermos do que ele está falando, né? Paulo Freire propõe um diálogo horizontal no sentido de que não deve haver a prevalência em questão de importância, de posição privilegiada, de estar acima do aluno por parte do educando. Os diálogos, a conversa, a prática deve acontecer ali ombro a ombro, né? É o professor que deve aproximar-se da linguagem do aluno, né, dos interesses do aluno, e não deve colocar-se numa posição, embora ele saiba, há essa consciência dos papéis, isso aqui não quer dizer que não tem professor, que o professor, não é nada disso, né? O professor continua sendo o cara que é detentor do conhecimento, porque estudou, aprendeu, viveu mais do que o educando, e, portanto, é alguém que deve conduzir o processo. Essa condução é que não deve ser impositiva, autoritária. Diálogo horizontal significa refletir a partir de uma mesma posição, de uma mesma condição, mesmo tendo concepções mais ou menos avançadas uns do que os outros. É isso. Que não deve haver o autoritarismo, que não deve ser podada a reflexão, a fala do aluno, né? Que não deve ser imposta uma maneira de pensar, né? Se o professor é conservador ou é liberal, não. Dialogicidade significa justamente diálogo a partir dos pontos em que cada um defende e que cada um ocupa, certo? Sem autoritarismo, sem imposições arbitrárias que fariam com que todo o ideário por trás, teórico por trás dessa tendência, não tivesse nenhum sentido. Estaríamos falando, se houvesse o autoritarismo, a imposição, estaríamos falando das tendências liberais que pregam mais esse viés, né, de autoritarismo. Só um momento, gente, que eu estou só fazendo uma pergunta aqui para o professor daí. Bom, o processo educativo está na mediação educador-educando. Ao educador cabe a tarefa de auxiliar na organização dos conhecimentos trazidos pelo educando, relacionando-os aos saberes escolares, né? Ou seja, há o processo educativo que não é centrado nem no professor, nem no aluno, é nos interesses do aluno, sim, claro. Naquilo que deve ser desenvolvido para que aconteça a aprendizagem. O centro, propriamente dito, né, é justamente a mediação. O que está no centro do processo? É a mediação. A mediação é que é o centro da questão, ok? E como deve acontecer essa mediação, nós já colocamos a questão do diálogo horizontal, né, da horizontalidade do diálogo, a questão da função do professor de condutor, da função do professor daquele que vai introduzir as temáticas para que possam ser questionadas, discutidas, a partir desses interesses que devem ser os interesses do aluno a partir da localidade que ocupa, enfim,
essa questão tem que ser levada, tem que ser valorizada, tem que ser colocada como a mais importante, certo? Os processos centrados na mediação do educador e educando. Pode passar. Bom, nós terminamos aqui a abordagem da tendência libertadora, e aí a gente vai fazer agora aquele momento dos questionamentos, que a gente sempre faz, né? Passada 1 hora, a gente paralisa, são 8 horas aqui, para ver algumas perguntas que estão no chat, né? Um intervalozinho para as pessoas beberem água também, né? Eu quero também tomar água aqui. E as perguntas já estão. Alguém vai mediar? Vai só escrever as perguntas aqui no chat. Como é que vai ser? Ok. Então, vamos ver aqui as perguntas aqui rapidinho, que estão sendo colocadas no chat aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui tem uma pergunta muito boa, né? Deixa eu ver, tem uma aqui que fala sobre o EJA. Deixa eu ver mais em cima. Certo. Tem três aqui. Tem uma aqui, que colocaram aqui no chat para mim. Foi feita por, parece que, Lloyd Alves. Professor, existe uma manifestação dessa tendência tecnicista na escola atualmente? Se sim, dê um exemplo, por favor. Bom, toda e qualquer prática educativa, toda e qualquer escola que, de certa forma, oferte cursos profissionalizantes, né, tenha como finalidade, principalmente a nível médio, não apenas dar um certificado de nível médio, mas também, vamos dizer assim, formar do ponto de vista de uma profissão. Podemos dizer que não é que é a mesma coisa do tecnicismo do ponto de vista da intencionalidade, né? Mas há uma relação a partir do momento que você visa a formação profissional para enquadrar-se numa profissão, porque um curso como esse, ele não tem a mesma grade curricular de um curso de ensino médio convencional regular, né? Certo? Então, não é que há uma intencionalidade de, não, é o sistema capitalista, não, mas, de certa forma, há uma certa relação aí sim, viu? Outra pergunta, professor, na tendência libertadora, o aluno é um ser ativo? Sim, o aluno tem que ser visto como um ser ativo, porque ele é quem vai ter a sua consciência, ter que despertar a sua própria consciência. O professor é um motivador. O professor ele vai criar condições para que tudo leve ao aluno a despertar a sua consciência crítica, né? O aluno está, de certa forma, adormecido, e ele precisa conscientizar-se de que ele é um oprimido, que ele é um ser que pertence a uma determinada classe, a classe ou não é um oprimido, pertence a uma determinada classe. Essa consciência, portanto, parte do aluno, é direcionada para ele, e, portanto, ele é um ser ativo que vai buscar construir a sua própria libertação da consciência, né? Claro que a escola, o professor, vai criar condições para isso. Tem aqui também a pedagogia de Paulo Freire, essa aqui é boa. A pedagogia de Paulo Freire não foi destinada especificamente para os alunos do EJA, né? Não que as outras não tenham sido boas, mas isso aqui é porque dá a possibilidade de você tirar uma dúvida, certo? Que geralmente é muito comum. Claro que Paulo Freire, quando ele idealizou o método Paulo Freire, a sua forma de atuação, os alunos, vamos dizer assim, que foram, entre aspas, cobaias, não cobaias, mas os alunos com os quais ele atuou, eram adultos, né? Eram adultos. Então, de certa forma, o método freiriano foi pensado nesse momento, foi pensado na sua gênese, na sua produção, para esse tipo de educação. Lembrando que, naquela época, as ideias de Paulo Freire não foram aplicadas de forma institucional, porque ninguém queria conscientizar ninguém, né? Preferiu-se implementar o chamado Mobral, né, que era um movimento brasileiro de alfabetização, se não me falha a memória da sigla aqui, e que esse sim visava apenas ensinar o ler, escrever e o contar.
que é ainda o linguajar do homem simples, do homem do campo, vamos dizer assim. Aprender a ler, escrever e contar, tá bom, não precisa ir para a escola mais do que isso. Era o Mobral, que o Mobral propunha, né? Então, ela é destinada, ela foi pensada para alunos nessa idade, né, a alfabetização de adultos, que nós chamaríamos hoje de EJA, porque nós temos essa modalidade. No entanto, ele pode ser adaptado, pode ser pensado para outras modalidades, outras formas também, outros níveis, certo? E não vai ficar restrito apenas ao EJA ou à abordagem com adultos, ok? O seu aluno é um C ativo, colocamos já. Bom, a teoria construtivista de Piaget e a socioconstrutivista de Vygotsky se encaixam na tendência libertadora? Bom, também nós falaremos, são dois pensadores que serão abordados por nós dentro da nossa grade curricular, mas eu vou responder essa pergunta aqui dizendo o seguinte, temos que pensar assim, nós não podemos apenas ver as tendências pedagógicas como caixas dentro das quais nós vamos engavetando e colocando os elementos que seriam os pensadores, né? Elementos das teorias dos diversos pensadores podem enquadrar-se em determinadas concepções. Não há problema nenhum. Por exemplo, as contribuições do behaviorismo se enquadram tanto na tendência tradicional quanto na tecnicista, né? Então, não que a gente possa enquadrar Piaget e Vygotsky, as suas elaborações teóricas, as suas teorias, dentro dessa tendência libertadora de Paulo Freire. Nós sabemos que, principalmente, Vygotsky também sofreu influência de Marx, né, da filosofia marxista. Então, de certa forma, ele tem também uma visão de educação libertadora e em alguns momentos também parecida com alguns temas, algumas ideias abordadas por Paulo Freire. Eu não enquadraria, não colocaria. Se eu tivesse que dizer, há mais relação com a que nós vamos chamar de crítico social dos conteúdos, que é a histórico-crítica, né? A teoria histórico-crítica, que é principalmente Piaget, principalmente Vygotsky, que poderia ser enquadrado mais elementos da sua pedagogia poderiam ser enquadrados mais nessa crítica social dos conteúdos, que é a última que nós vamos ver hoje, do que propriamente na de Paulo Freire. Mas alguns elementos é possível perceber, sim. A de Piaget é um caso mais à parte, né? É um caso à parte. A gente não vai enquadrá-la dentro dessa tendência aí e de nenhuma outra a princípio. Aqui tem mais um comentário do que uma pergunta. Alguém colocou que a dificuldade do aluno é fundamental que seja esclarecida para não ir para casa com dúvida. Correto, exatamente. Qualquer dúvida, a gente puder responder, estamos aqui. Beleza, então vamos dar prosseguimento aqui à nossa abordagem. Nós vamos falar agora da tendência libertária. Bom, nós temos aí uma imagem que eu busquei na internet, pedagogia libertária, e no fundo, né, temos um símbolo muito conhecido, que é o símbolo que representa a anarquia, né, o movimento anarquista, né, vamos colocar assim. Há uma relação aí entre a pedagogia libertária e esse movimento, né? Será que é possível perceber alguma relação? Será que há relação entre a pedagogia de Paulo Freire, ou seja, a tendência libertadora com a tendência libertária, visto que os nomes estão, vamos dizer assim, parecidos, relacionados? É o que nós vamos ver agora, né? É o que nós vamos ver agora. Bom, pedagogia libertária, pode avançar aí, Gilson. Certo. Vamos entender aqui, vamos ver aqui esses tópicos aqui, esses 4 tópicos, para a gente fazer o comentário em cima dessa tendência, né? Primeiro, vamos entender o seguinte: essas tendências todas, elas estão relacionadas com modelos
sociais, modelos políticos e sociais, certo? É mais ou menos o seguinte, olha, dentro desse modelo político que nós propomos para essa sociedade, essa tendência pedagógica se enquadra de forma perfeita, porque ela vai criar, moldar, produzir, enfim, use o termo que quiser, os cidadãos que nós precisamos para manter esse tipo de sociedade, certo? Então, há uma relação entre modelos políticos, modelos de sociedade que se planeja com o tipo de educação, o tipo de tendência que vai nortear os processos educativos dentro daquela sociedade, certo? Dentro quando a gente estuda lá em sociologia ou em história sobre diversas formas de pensamento, falando do pensamento socialista e do pensamento anarquista, sempre há os modelos de escola, modelo de educação que estão relacionados a esses modelos políticos como aqueles que vão dar suporte, né? A tendência libertária, ela está relacionada diretamente, podemos dizer, com alguns elementos do anarquismo, né? Se a libertadora está relacionada com o marxismo, no que diz respeito à formação da consciência de classe, da instigação para que esse oprimido ou que esse explorado tome consciência e mobilize a sua própria classe, seu próprio grupo, e faça a tomada do poder, né, que tome o poder de repente dentro dessa sociedade, dentro da tendência libertária, com o anarquismo acontece a mesma coisa, certo? O movimento anarquista é um movimento que prega a ideia do autogoverno, né? De que não é necessário a figura do Estado para dizer o que é que eu tenho que fazer ou o que é que eu não tenho que fazer. A sociedade vai se autogovernar sem a necessidade de uma autoridade, de um poder político que controle, né? Que vá dizer o que as pessoas têm que fazer, o que tem que evitar. Claro que isso, para que isso aconteça, aí vem a importância da educação, é necessário que as pessoas sejam educadas para isso. Que a educação crie essas condições para que possamos ter, dentro dessa visão do anarquismo, as condições para que essa sociedade sem governo, entre aspas, essa sociedade autogovernável, autogestionária, que se autogestione, que ela possa acontecer. Né? Então, vejam, tudo tem uma relação. Tudo tem uma relação. Bom, vamos analisar aqui os tópicos que eu me referi. Tendência libertária. Procura a transformação da personalidade num sentido libertário e autogestionário. Parte do pressuposto de que somente o vivido pelo educando é incorporado e utilizado em situações novas. Por isso, o saber sistematizado só terá relevância se for possível seu uso prático. Enfoca a livre expressão, o contexto cultural, a educação estética. Os conteúdos, apesar de disponibilizados, não são exigidos pelos alunos, e o professor é tido como um conselheiro à disposição do aluno. Muito bem. Vejam só. Qual é o objetivo? O que é que se procura? O que é que essa prática educativa, o que é que essa tendência diz que é função, que é objetivo da educação? Transformação da personalidade. Então, vejam, uma prática que vise transformar a vida das pessoas e a consciência que ela tem em relação à sociedade na qual ela está inserida. Então, nesse sentido, por isso é que é considerada uma tendência progressista. É alguém que quer mudar a sociedade, de forma geral, total. Mas em um sentido, e é aí que está a diferenciação com a tendência anterior, em um sentido libertário e autogestionário. Ou seja, autogestionário dá ao indivíduo, dá ao ser humano, à pessoa, a condição de gerenciar a sua própria vida, seus próprios interesses, né, de se autogovernar e integrar uma sociedade em que todas as pessoas tenham essa ideia de se autogovernar, de serem autogestionários, de serem conscientes, autônomos, cumpridores dos seus papéis, dos seus direitos, né, para que nós possamos abrir mão dessa visão de um governo opressor.
para o anarquismo e para essa tendência, toda a ideia de governo, ela passa a ser opressora a partir do momento que tem alguém ou um grupo de pessoas dizendo o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que evitar de fazer, né? É necessário educar o ser humano para que ele possa, ele mesmo, a partir da sua própria consciência, saber o que é bom, o que é ruim, evitar o que é ruim, praticar o que é bom para si e para a sociedade, porque senão vira um individualismo, vira um subjetivismo e não tem sociedade que se sustente a partir dessa ideia do subjetivismo como sendo uma coisa a mais importante. Os subjetivismos deve ser ligado sempre a uma ideia de grupo. Os meus interesses, mas enquanto inserido dentro de um grupo, porque todos os indivíduos que habitam comigo, que coabitam comigo, o mundo tem também seus interesses. Então tem que partir sempre do consenso. Educar a pessoa para a autonomia, para que ela possa perceber e possa agir dessa forma, é o que essa tendência prega e defende que tem que ser feito, né? Quanto aos conteúdos, o que ensinar? Bom, o vivido, somente aquilo que foi vivido pelo educando, ou seja, pelo aluno, por aquele que vai ser educado, é incorporado e utilizado em situações novas, né? Ou seja, e aí ele conclui, o saber sistematizado, o que foi vivido, vivenciado por outras sociedades e civilizações do passado, todo esse conhecimento acumulado pelas sociedades que nos antecederam e que nos é repassado, de certa forma, pela escola, pela educação, tudo isso só faz sentido, só tem relevância, para mim só é importante, se eu puder fazer uso prático disso. Então, veja que sobra pouca coisa. É necessário, portanto, uma mudança, aqui está implícita uma mudança didática, uma mudança conceitual também. Aquilo que é importante para mim, aquilo que é importante para mim, aquilo que tem referência àquilo que eu vivenciei, deve estar de acordo com o saber sistematizado para que possa fazer interesse para mim, possa fazer sentido para mim. Se eu puder usar isso praticamente para uma mudança, né? Se eu não puder, ele deverá ser desprezado. Enfoca a livre expressão, o contexto cultural e a educação estética. Os conteúdos, apesar de disponibilizados, não são exigidos pelos alunos e o professor é tido como um conselheiro à disposição do aluno, né? Então, vejam, a quebra da ideia de avaliação, de notas, né? É uma crítica que as tendências liberais, tendências progressistas todas fazem, é essa questão de como o sistema de notas é pensado e é praticado, né? Por mais que se fala em educações, em avaliações diferenciadas, né? Por mais que se fale que a educação não deve refletir apenas a condição de um momento do aluno, que ela deve perpassar todas as fases do processo, a gente continua praticando ainda uma avaliação aos moldes que era defendido pelas tendências liberais, né? Então, todas essas tendências aqui, tanto a libertadora quanto a libertária, quanto a crítica social dos conteúdos, batem nessa questão de uma avaliação, da necessidade da modificação dessa avaliação, do sentido da avaliação. Essa que defende que não deve haver de maneira nenhuma, o conteúdo não deve ser cobrado do aluno, né? Isso não é o fundamental, não é o importante, certo? O professor é tido como um conselheiro, alguém que está à disposição do aluno ali, porque a ideia, gente, é que a própria pessoa aprende sozinha. O professor vai apenas apontar caminhos, dar conselhos, aparecer em momentos importantes de orientação, mas a construção do conhecimento, a busca pelas informações é uma prerrogativa do próprio aluno, do próprio educando, né? Podemos ir, Gilson? E aí nós temos algumas frases ligadas aqui a essa tendência libertária, né? Frases que expressam ideias relacionadas diretamente à pedagogia libertária. Vejam só, vamos analisar essas frases aqui para a gente entender o sentido.
dessa prática, né? Se não for libertária, toda a pedagogia é autoritária. Não há educação libertária que não seja autoeducação. Precisamos aprender com os outros apenas o que não nos foi possível aprender sozinhos. Perguntar é o ato mais espontâneo e o único realmente indispensável na formação cultural. Não se é livre para perguntar em ambiente autoritário. Bom, essas 4 frases, pessoal, elas, de certa forma, expressam esse conjunto de ideias, esse ideal que está por trás dessa prática. A tendência libertária, ela assim como o anarquismo, que é o movimento que está relacionado, que é a proposta política que está relacionada a ela é contra toda e qualquer espécie de autoritarismo, né? Se não for libertária, qualquer tipo de pedagogia é autoritária, né? Ou seja, uma pedagogia pensada como aquela que impõe ao aluno uma forma de pensar, uma quantidade de conteúdo que tem que ser provado ou comprovado numa prova, num teste, uma escola que exija que o aluno ande de uma certa forma, com uma farda, uma escola que imponha qualquer que seja o comportamento de forma impositiva, de forma autoritária, ela não serve para aquilo que a pedagogia libertária prega, né? Ou seja, não é uma pedagogia que deva ser considerada e que deva ser praticada, né? Combate a toda e qualquer ideia de autoritarismo, né? Não há educação libertária que não seja autoeducação, né? A palavra que foi utilizada anteriormente, né, autogestionário, né, aquele que gerencia, que gere a sua própria vida, o seu próprio aprendizado, aquele que desenvolve a sua própria autonomia, né, se expressa nesse ideal aqui. Autoeducação, educar a mim mesmo. Eu sou o responsável pelos processos que me levarão, me conduzirão a essa condição de um ser autônomo, de um ser consciente, de um ser que sabe aquilo que é bom para si, aquilo que é bom para a sociedade, e que tem esta responsabilidade, certo? Muitas pessoas confundem, a palavra anarquia virou sinônimo de falta de ordem, de pode tudo, de faz tudo, e não é isso que o movimento anárquico prega. O que ele prega é a não necessidade do Estado. Ah, professor, mas se não tem Estado, se não tem quem governe, se não tem quem conduza, quem diga o que tem que ser feito, vira bagunça, vira anarquia. Não, é justamente essa consciência que o movimento quer modificar. Essa consciência que eles defendem que é um erro, né? Que não é necessário que tenha alguém que tenha poderes acima dos demais para impor uma determinada forma de viver, uma determinada forma de se comportar. Se nós formos educados, se tivermos a condição de nos autoeducarmos, poderemos chegar a um consenso, a uma sociedade onde cada um é consciente daquilo que tem que fazer e faz, e fará. Precisamos aprender com os outros apenas o que não for possível aprender sozinho. O que vocês têm que ficar atentos, bastante atentos, é essa ideia da autoeducação, né? Da autonomia, de buscar a educar a si próprio, independente de sistema, independente de alguém te ensinando, te impondo alguma coisa, né? Então, a formação dessa personalidade, a formação dessa condição, né? Ficar atento, porque sempre que você vê isso, seja um texto, seja um direcionamento, seja qualquer coisa que dê a entender que estamos colocando a pessoa como responsável pela sua própria educação, essa ideia da autoeducação, de ser autogestionário, de gerir a si próprio, seus próprios interesses, a gente vai fazer referência a essa tendência aqui, né? E aí, perguntar é o ato mais espontâneo e o único realmente indispensável na formação cultural. Não se é livre para perguntar em ambiente autoritário, né? Então, o perguntar, o buscar informar-se. A escola, a educação deve ser um processo livre de qualquer amarras, de qualquer impedimento, de qualquer autoritarismo que me impeça de usar a palavra
e de expressar, de fazer uma pergunta, de expressar a minha opinião, dentro de um contexto de que está sendo discutido qualquer temática. Enfim, perguntar é o ato mais espontâneo e não deve ser tolhido, o aluno não deve ser privado disso. Porque se isso acontecer, estamos em um ambiente autoritário, e lembrando, pedagogia libertária, todo e qualquer ambiente autoritário tem que ser descartado, todo e qualquer ambiente autoritário tem que ser combatido. Vai lá, Gilson. E aí nós temos uma pichação no muro, por uma educação que nos ajude a pensar, e não que nos ensine a obedecer. Também expressa um dos ideais dessa visão de mundo, né? Uma educação que nos ensine, que nos ajude a pensar. Analisando essa frase, ela tem relações diretas com a pedagogia libertadora de Paulo Freire, que busca a conscientização do indivíduo, a formação do cidadão reflexivo, crítico, né? Aquele que pensa por si mesmo, aquele que busca a sua autonomia, tem relação direta com o ideário da pedagogia libertária, né? Não é formar aquele que vai sempre obedecer. Não é ensinar alguém a obedecer regras, normas sociais, mas ensinar a pessoa a pensar a si própria, a refletir em cima, inclusive, da própria lei, da própria regra, da própria norma, né? Para poder entender e, assim, obedecê-la. Não cegamente porque alguém mandou, mas porque eu entendi, eu compreendi, eu refleti que é necessário seguir, obedecer, seguir essa orientação, e que passa a ser algo que eu defendo por minha própria consciência, por minha própria autonomia, pela minha própria capacidade de me autogerir, de me autogovernar, né? Não é para você sequer, não é, e aqui vem um grande erro. A ideia não é você se conscientizar para você sair contrariando todas as normas e regras instituídas. Você vai contrariar algumas, claro. Você não vai ter jeito, você vai se colocar contra diversas questões. Mas não é para você sair por aí sendo do contra. A ideia não é essa. O que se perpassa é que você precisa entender aquilo que você pratica, aquilo que você faz, aquilo que você acredita, para que você possa dar um sentido e aderir a isso de forma consciente, e não apenas porque alguém te impôs, né? E não apenas porque alguém te impôs uma forma de ser, uma forma de pensar. Quando a gente trabalha nessa área de humanas, né, de ciências pedagógicas e humanas, inevitavelmente a gente tocar em alguns temas polêmicos, e uma coisa que eu sempre coloquei, a gente sempre discute nas nossas aulas, é a questão da religião. Vou usar um exemplo de religião para a gente entender essa questão da imposição, que ela nem sempre é alguém mandando você fazer. Às vezes a própria sociedade tem uma força de nos impor um valor, ou uma prática, ou uma crença, ou algo que nós acreditamos e praticamos. Eu sempre pergunto para os meus alunos, no início dessas reflexões, o seguinte, pergunto, quem é que é católico? Aí alguém levanta o braço. Quem é que é evangélico? Alguém levanta o braço. Um bocado de gente levanta. Eu escolho dois e digo, ou você vai dizer porque que você é católico, e você vai dizer porque que você é evangélico. Aí vem aquelas respostas já esperadas. Não é porque eu decidi aceitar Jesus, é porque minha família não é porque eu acho que esse é o caminho, tal. Várias e várias respostas. Eu ouço todas e digo no final. Vocês deram respostas interessantes, pessoais, subjetivas, mas nenhuma expressa a verdade. Não é nada disso que vocês falaram. Vocês estão absolutamente errados. Você não é católico ou evangélico por conta disso. De uma coisa pessoal, individual sua. Sabe por quê que é? Porque lá no passado, no momento de formação do nosso país, quem conduziu a colonização foram os portugueses, que eram um país predominantemente cristão, católico, né? E por isso que trouxeram os jesuítas, fizeram um trabalho, né, de catequização, tal, e de lá para cá, isso é que foi colocado para a gente de forma impositiva. Nós não tivemos outra opção. Da mesma forma que se nós tivéssemos sido colonizados por árabes, por muçulmanos, nós teríamos, né, vestimentas diferentes, uma culinária diferente e religiões diferentes, né? Então, isso é a força impositiva. A sociedade se impõe sobre nós de forma autoritária também, não nos dando a possibilidade de escolha, certo? Gilson, vamos lá? Bom, agora nós chegamos na nossa última tendência aqui, das
das tendências progressistas, que é a tendência crítico-social dos conteúdos, né? Isso aqui é um pouco, nós colocamos, parece que 2 ou 3 slides, a gente precisa se aprofundar um pouco mais nela, né? Porque, pegando cronologicamente, a gente pode dizer que surge há menos tempo, mais recentemente. O próprio criador os criadores, os defensores dessa divisão aqui, desse enquadramento das tendências pedagógicas nesses 2 grupos, né, que é o José Carlos Libânio e o nosso querido Demerval Saviani, eles se enquadram justamente nessa tendência crítico-social dos conteúdos. Eles advogam para si o pertencimento a essa tendência, né? E o que ela fala, o que ela defende, o que ela expressa, né? Também conhecido como pedagogia histórico-crítica, busca construir uma teoria pedagógica a partir da compreensão da nossa realidade histórica e social, a fim de tornar possível o papel mediador da educação no processo de transformação social. Se vocês perceberem, até aqui nós fizemos uma ligação de todas essas tendências que nós vimos progressistas com as teorias que a embasam, né? Os pensadores que, de fato, as influenciaram. Falamos do marxismo influenciando a tendência libertadora, mostramos até os pontos em que essa influência aconteceu, falamos do movimento do anarquismo, que está por trás do ideário da tendência libertária, e agora, mais uma vez, vamos buscar o velho e bom Marx, né? Naquilo que ele pensa, naquilo que ele refletiu sobre a organização da sociedade. Ele coloca assim: construir uma teoria pedagógica a partir da compreensão da nossa realidade histórica e social, a fim de tornar possível o papel mediador da educação. Karl Marx, ele tem um elemento, um ponto da teoria dele muito importante, que é o chamado materialismo histórico dialético, né? Materialismo histórico, materialismo dialético. Né? E que ele utiliza uma frase que eu sempre uso com os meus alunos também, que de certa forma ilustra e que resume o que seria essa teoria, né? Ele diz o seguinte: olha, os homens fazem a sua própria história, mas não fazem da forma que gostariam de fazer. Fazem de acordo com as circunstâncias e as condições que lhes são impostas, né? Ou seja, essa ideia de que eu sou responsável pelo meu destino, eu faço a minha história, eu faço aqui, eu sou aquilo que eu quero. Não. Os homens fazem a sua própria história, mas eles não fazem da forma que gostariam de fazer. Porque eles estão inseridos num tempo e no espaço, num contexto social, político e econômico que eles não escolheram. E eles têm que agir, portanto, dentro daquelas circunstâncias. O peso das circunstâncias se abate sobre ele. Então, essa conscientização do lugar que eu estou, da minha condição, né, para que eu possa agir a partir de então, né? O que é que ele quer dizer com isso? Tudo o que acontece na sociedade tem ligação diretamente com elementos políticos e econômicos, né? Que religião eu tenho, que filosofia eu defendo, que teoria eu advogo, que educação eu quero, tudo isso está ligado a questões de ordem econômica, questões de ordem política. Ele busca mostrar isso na sua teoria, certo? E aqui é um reflexo nessa tendência pedagógica aqui, quando ela fala em construir uma teoria pedagógica, vamos aqui, então a compreensão dessa condição social na qual eu estou inserido, né, essa realidade histórico-social, é a partir de então que nós vamos agir, a partir de então que as transformações vão começar a acontecer. Percebe-se na fundamentação desta tendência uma preocupação com a transformação social. Contudo, para tal, parte-se da compreensão da realidade, a partir da análise do mundo do trabalho, das vivências sociais, buscando entendê-lo não como algo natural, mas sim como construído culturalmente. Né? A importância dos conteúdos que nós colocamos, a importância de se conhecer a realidade que nós estamos vivenciando, os processos políticos, históricos, os processos econômicos, os processos culturais que se desenvolveram aqui em épocas passadas, a ligação que esses processos estabelecem com as épocas que nós vivenciamos
hoje em dia. A compreensão de tudo isso vai ser importante para que a gente possa entender que mundo vivemos, né? Que ponto nós chegamos, que ponto nós podemos alcançar e de onde viemos. Por isso que processos que a gente estuda aqui, como, por exemplo, pegar a nossa área, na área das humanas, você estuda história, né? Você estuda na história, você estuda a escravidão, né? As questões, as constituições, a história política, tudo isso é importante se conhecer para saber dessa trajetória. Aquilo que foi considerado normal como a escravidão e hoje tantas pessoas se colocam de forma contrária, né? A herança maldita que a escravidão deixou, como isso mexe com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com a nossa existência hoje em dia, né? As pessoas que descendem das pessoas que foram escravizadas no passado, como eu, como tantos outros, né? Se vivêssemos, por exemplo, na escravidão, lá que aconteceu há séculos atrás, com certeza eu não estaria aqui ministrando essa aula para vocês, porque eu estaria nesse momento amarrado numa senzala, né? Amarrado pelo pé ou num tronco lá, apanhando, por conta da minha condição, da minha etnia, né? Mas esse é um processo que passou. Mas as heranças, as consequências ficaram. E é necessário que a gente lide com isso, interprete, estabeleça essas relações, certo? É importante, portanto, ressignificar. Quando vem uma pessoa para você com uma conversa fiada de querer contar para você uma nova versão da história, uma história que não contaram para a gente, né? Como aí tem uns movimentos aí, né? No Brasil paralelo, não sei, que quer dizer que ditadura não foi ditadura, que escravidão não foi escravidão, enfim, quer deturpar a visão histórica, isso atrapalha. Isso, na verdade, é um retrocesso em educação, certo? E essa tendência, portanto, ela traz a necessidade de você interpretar, de você estabelecer essas ligações, valorizar esse conteúdo, dando a ele um significado que é importante para nós, que é importante, não só faz parte da nossa formação política, cultural, mas como tem ecos até o dia de hoje, como é um processo como a escravidão, né? A questão da análise do mundo do trabalho, né, das vivências sociais, está relacionado também com a teoria marxista, que valoriza essa análise que Marx faz, na verdade, é uma análise das condições de trabalho, do tipo de trabalho, de quem lucra, de quem realmente se beneficia com o trabalho, enfim, está, portanto, ligado a essa tendência também. Vamos avançando. A difusão de conteúdos é a tarefa primordial. Não conteúdos abstratos, mas vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das realidades sociais. A apropriação do saber é o melhor serviço que se presta aos interesses populares, já que a própria escola pode contribuir para eliminar a seletividade social e torná-la democrática. Se a escola é parte integrante do todo social, agir dentro dela é também agir no mundo da transformação da sociedade. Temos 2 slides só para a gente terminar. Viu? Avança, Gilson. Próximo, filho. Senão não vai dar tempo. Eu estou com o slide aberto aqui, eu estou com o slide aberto no computador aqui, porque eu não estou conseguindo enxergar essa letra pequena. No celular não dá para ver. Bom, a difusão de conteúdos é a tarefa primordial. Não conteúdos abstratos, mas vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das realidades sociais. Aquilo que nós colocamos, aquilo que nós falamos a respeito da importância dos conteúdos, mas esses conteúdos ressignificados, né? Os conteúdos que ganham um sentido, faz uma conexão com não apenas abordando o passado pelo passado, mas trazendo um significado, estabelecendo um elo de ligação, mostrando aí a evolução, a questão cultural, né, o aperfeiçoamento, a valorização desses elementos culturais, né, conteúdos que foram criados, que foram produzidos pelos seres humanos, portanto, passíveis de serem transformados, de serem ressignificados, interpretados de outra maneira, enfim, né?
A valorização da escola como instrumento de apropriação do saber é o melhor serviço que se presta aos interesses populares, já que a própria escola pode contribuir para eliminar a seletividade social e torná-la democrática, né? Dentro dessa tendência também se vê esse ato político da escola, da educação. A escola é vista como uma instituição que tem uma função social totalmente diferenciada do que tinha nas tendências liberais, né? Há uma função, uma motivação política, não política partidária, política no sentido de propor mudança, de propor a solidificação de um valor, uma democracia, por exemplo. A efetivação da democracia passa a ser responsabilidade da escola, portanto, trazer essa questão para o debate, né? Para ser material escolar, vamos dizer assim, conteúdo escolar. Ele coloca, o melhor serviço que se presta aos interesses populares é a valorização da escola como essa instituição referência que trabalha com o saber, né? Se a escola é parte integrante do todo social, agir dentro dela é também agir no rumo da transformação da sociedade. A sociedade só será transformada mediante a educação. A escola, portanto, tem essa função social, né? Não é apenas o repasse dos conteúdos pura e simplesmente. Como nós colocamos, essa palavra é muito importante da gente frisar, ressignificação, um novo significado. Uma nova forma de encarar esses conteúdos estabelece uma ligação com essas mudanças tão importantes que nós queremos. A mudança social só vai acontecer a partir da própria escola. Por isso que se discute tanto isso hoje em dia, né? Por isso que se fala de investimento em educação, que a educação pode transformar a sociedade, que a educação pode mudar a sociedade, que nenhuma sociedade se desenvolve se não for com investimento em educação. Aí citam-se os exemplos. A Coreia do Sul investiu em educação, por isso que é tão evoluída. A China investe em educação. Os países de primeiro mundo que se desenvolveram no campo econômico, tecnológico, primeiro fizeram investimento em educação. Enfim, a educação é finalmente colocada no lugar que ela merece e deve estar, como aquela que vai protagonizar essas mudanças sociais tão necessárias que nós precisamos para os nossos dias. Infelizmente, não é vista dessa forma. Infelizmente, no nosso país, há um retrocesso quanto a essa visão de educação que nós esperamos, né? Avançando, Gilson. Você enviou um slide, certo. Aí nós chegamos aqui no nosso último slide, gente. Se o que define uma pedagogia crítica é a consciência de seus condicionantes históricos sociais, a função da pedagogia dos conteúdos é dar um passo à frente no papel transformador da escola, mas a partir das condições existentes, né? Que define uma pedagogia crítica, o que é? É a consciência dos condicionantes históricos, as circunstâncias, o momento que vivenciamos, o local no qual nós nos encontramos inseridos, vai exercer um peso, uma ação em cima da nossa vida, um condicionante à nossa existência. A pedagogia crítica, portanto, ela tem que buscar essa ação de ressignificar, de reinterpretar essa realidade, de propor mudanças que possam tirar essa sociedade de uma situação, né, de passividade, de uma situação que não é interessante para as pessoas, para todas as pessoas, as camadas populares, principalmente, né? Dar um passo à frente, né? Essa pedagogia dar um passo à frente para considerar que a escola é uma instituição transformadora, mesmo e partindo das condições existentes. Não se parte de uma pedagogia utópica, idealista, mas sim de uma pedagogia que possa agir a partir dentro desses condicionantes, dentro de uma realidade na qual nós nos encontramos, que essa realidade pode ser modificada. E a via principal dessa mudança
é, sem sombra de dúvidas, a escola, certo? Pessoal, eu quero mais uma vez aqui me desculpar com vocês, nós estamos encerrando esse nosso momento de hoje, já são 9 horas e 2 minutos aqui. Ficou assim um pouco comprometida a nossa abordagem por essas interrupções, e essas coisas acontecem, infelizmente está para além das nossas possibilidades. Quero me despedir de vocês reforçando, eu vou continuar colocando os vídeos lá, o vídeo que eu coloquei teve poucos acessos, certo? O que é um vídeo interessante demais sobre a escola nova, é um tema importante. Eu vou postar mais outros vídeos lá para servir como reforço para vocês, para revisão, né? Os vídeos mais curtos do que a aula de 2 horas, um vídeo de 20 minutos, 25 minutos, 15 minutos. Vai dar para você ter as ideias bem condensadas e você pode baixar, você pode gravar só o áudio, você pode ouvir, mas é importante para você ir consolidando essas ideias aí, viu? Então, até a próxima terça-feira, esperamos que de uma forma mais estável, né, no que diz respeito à tecnologia, certo? Estudem, continuem aí se dedicando, prestando atenção, seguindo todas as aulas. Eu estou acompanhando as aulas da professora Joseilza, né, do professor Gilberto, uma abordagem muito boa e que vai ser útil demais para vocês também. Então, vamos nos envolver, vamos nos dedicar mesmo. E é isso, né? Uma boa noite a todos e até a nossa próxima oportunidade, que será na terça-feira.